Quantos estão felizes? Amém. Dizei à filha de Sião: eis que teu rei vem a ti, humilde e cheio de doçura, montado numa jumenta, num jumentinho, filho da que leva o jugo. Zacarias 9:9, Mateus 21:5. Diga: o meu rei vem. E ele vem com humildade e cheio de doçura. Diga: o meu rei vem, cheio de humildade e de doçura. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Jesus subiu a Jerusalém montado em um jumentinho, no seu dia mais importante, em que ele sobe a Jerusalém, ele sobe em um jumentinho. Mas e você? Você subiria a Jerusalém, a Terra Santa, dirigindo que carro? Que carro você dirigia? Gostaria de subir a Jerusalém? A primeira vez que eu fui a Jerusalém, eu entrei pelas portas principais, na Cidade do Ouro, como é conhecida, porque quando o sol começa a se pôr em Jerusalém, a cidade toda é construída de pedra. Não é como a nossa cidade, que cada casa é pintada de uma cor. A nossa cidade, o bairro. Jerusalém, ela é toda construída do mesmo material, um tipo de pedra, e quando o sol bate nela, ela parece dourada, parece de ouro. Por isso que ela é conhecida e ela é chamada, e há muitos poemas e muitos louvores que falam Jerusalém, Jerusalém de ouro. E eu tive a oportunidade, a primeira vez que eu subi a Jerusalém, a Terra Santa, a Cidade do Ouro, nós subíamos e entrávamos pela entrada principal, o sol se punha e a cidade era linda, e muita emoção, a caravana com o apóstolo toda emocionada. Sabe como é que eu subi? Eu subi numa Mercedes. Mas não é essa Mercedes que você está pensando, não. Era um ônibus Mercedes mesmo. Entendeu? Não era. Mas imagine você vindo à igreja. Você viria à igreja dirigindo que carro? Qual carro você gostaria de dirigir? Qual é o carro do seu sonho? Amém? Nós estamos falando que o nosso Senhor, Ele vem, e Ele vem com humildade e cheio de doçura. O teu Senhor, o teu Rei, vem a ti. Diga: Ele vem a mim. Ele vem cheio de humildade, de doçura. O Senhor é muito bom, o Senhor é abençoador, o Senhor tem planos bons para você. Deus tem planos bons, e os planos de Deus são perfeitos, são muito melhores do que os nossos, são muito maiores do que os nossos. Deus é muito bom. Diga: Deus é muito bom, e Ele é fiel para cumprir. Há umas 2 semanas atrás, nós tivemos uma reunião aqui de quarta-feira, e nós falamos sobre a massa do pão, e principalmente do processo que ela precisa esperar, que ela precisa descansar e levedar. E aquela reunião foi muito especial. E no final da reunião, foi liberada uma palavra profética. E daquela reunião para cá, tem 4 pessoas da comunidade que começaram a trabalhar. Em plena época de crise, 4 pessoas começaram a trabalhar. Mas domingo agora eu falei: olha, quando você casa, os problemas começam, não é? Os noivos lá nem sabiam, mas já começou os problemas, não é isso? Mas eu vou te falar uma coisa, presta atenção, porque é para você. Tem pessoa que já foi abençoada e não está nem sabendo ainda. Porque Deus é bom. Deus já te abençoou e você ainda não está nem sabendo. Diga para a pessoa que está do seu lado: é com você que Deus está falando? Pode ter certeza que essa semana o seu celular vai tocar. Pode ter certeza que vão bater na sua porta. Aquela porta de emprego vai se abrir.
aquele milagre vai acontecer. Tem pessoas que já foram abençoadas, mas ainda não sabem. Deus é Deus do milagre. Deus é Deus abençoador. Diga, Deus é bom. E Ele vem a mim, o Rei vem a mim, com humildade e cheio de doçura. Mas vamos inverter agora. Como é que você está indo, ouvindo a igreja? Como é que você está indo em direção ao Senhor? Também com humildade e cheio de doçura? Eu quero falar hoje um pouco sobre batismo. Eu quero que você entenda um pouco melhor sobre o batismo, que você seja lembrado, que você tire as suas dúvidas, que você abra o seu coração, da mesma forma que o Senhor vem a cada um de nós. Ele vem com muita humildade e cheio de doçura. Você pode abrir o seu coração com humildade? Você pode ter um encontro com o Senhor com um coração cheio de doçura? Você pode tirar a arrogância, a vaidade. Você pode tirar a amargura do seu coração para ouvir a palavra de Deus. Pode ser que você está aqui, pode ser que você esteja aqui porque te obrigaram. E eu não estou falando dos filhos. Pode ser que seja você, esposo. Pode ser que seja você, pode ser que você esteja aqui e você nem queria estar aqui. Mas, já que você está, que você venha à casa do Senhor. Que você venha para ter um encontro com Deus, com muita humildade, para aprender e cheio de doçura, da mesma forma que Ele vai até você. O que é o batismo? Pergunta, pastor, o que é o batismo? Nós sabemos que batismo, ele é conhecido pela pessoa por João Batista. Quem era João Batista? João Batista era parente de Jesus. Eles eram primos, eram parentes próximos. E eles tinham poucos meses de diferença. Primeiro nasceu João Batista, e também foi anunciado o seu nascimento. O anjo falou que ele ia nascer, e falou para o seu pai, e o seu pai falou para a sua esposa, para a mãe de João Batista, porque ela já era de idade, e ela não podia ter filhos. Ela não podia ter filhos, mas quando o sacerdote, ele entrou na presença de Deus, ele entrou no Santo dos Santos, o anjo falou com ele. E o anjo deu uma promessa, e ele disse: a sua mulher vai engravidar, e o nome vai ser João, a voz que clama no deserto. E quem conhece a história sabe que ele duvidou, e porque ele duvidou, ele ficou 9 meses sem poder falar. O anjo ficou irritado e falou: porque você duvidaste, você vai perder a voz, você não vai mais falar. E ele ficou mudo durante 9 meses, até João nascer. E quando João nasce, e estão em dúvida, perguntando qual vai ser o nome da criança. Cada um dá uma sugestão, e ele escreve, em uma tabuinha, ele escreve o nome João. E quando ele escreve, e as pessoas leem, é João o nome da criança, ele volta a falar. Mas João cresce, debaixo de um propósito, debaixo de uma missão, e com uma revelação. Diga: João, a voz que clama no deserto. Eu quero ressaltar que é a voz que clama no deserto, porque quando ele quis clamar no palácio, ele perdeu a cabeça. Eu quero que você entenda que você tem que estar no lugar certo. Você tem um propósito e tem uma missão. E se você estiver no lugar certo, você é uma bênção. E se você estiver no lugar errado, o problema é seu. João, enquanto ele obedeceu, e ele entendia: eu sou João, a voz que clama no deserto, e anuncia a chegada do Messias. E o meu trabalho é preparar o caminho,
para que quando Jesus se apresente, o povo possa estar bem disposto para seguir Jesus. Então ele tem um nome, ele tem um propósito, ele tem uma missão. E de João ficou conhecido como João Batista, por causa do batismo. E ele cresce, assume a sua identidade, o seu propósito, a sua missão, e ele vai para o deserto, e ele vai clamar às margens do Rio Jordão, para que as pessoas se arrependessem. O clamor dele é para que houvesse arrependimento, porque as coisas na vida de uma pessoa e uma nação não muda enquanto não tem arrependimento. E ele clama: arrependei-vos, raça de víboras. Por que raça de víboras? Porque a víbora é conhecida como o mais astuto dos animais. E uma pessoa pecadora que não se arrepende, ela é astuta. Não, o pecado não é meu, o pecado é de Eva. A culpa não é minha, Senhor, a culpa é de Eva, da mulher que o Senhor me deu. A culpa não é minha, a culpa é do Senhor que criou Eva. A culpa não é minha, a culpa é da serpente. Quem está no pecado e não quer se arrepender, é muito astuto, é muito liso como uma serpente. Ele está sempre fugindo, está sempre se escondendo. Ele nunca se arrepende. Ele diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Por isso, João Batista, primo, parente de Jesus, poucos meses de diferença, ele nasce com um propósito de ser a voz que clama no deserto e preparar um povo para que pudesse seguir Jesus. E ele começa o seu ministério convocando o povo e a multidão para se arrepender do seu pecado. Porque não tem mudança de vida, não tem mudança na família, não se muda uma nação, não se prepara um povo forte sem se arrependerem dos seus pecados. E a missão dele era essa: preparar um povo bem disposto para seguir Jesus. E muitas pessoas foram até o Rio Jordão, até o deserto do Rio Jordão, para se encontrar com João Batista, para serem batizados, para se arrependerem do seu pecado. Só que depois que eles se arrependiam do seu pecado, eles perguntavam: João, o que nós fazemos agora? Nós nos arrependemos, o que nós fazemos agora? E vinham os soldados, os escribas, e vinha várias pessoas, e ele dizia: olha, seja bom a partir de agora, ame as pessoas, faça o bem. Se você tem duas roupas, dê uma para o necessitado, se conforme com o seu salário, pare de reclamar. Diga: João Batista é a voz que clama no deserto. E ele fala: arrependei-vos para os pecadores, e ele diz: amais uns aos outros para os que se arrependeram e foram batizados. Mas nem todos se batizaram. Muitos religiosos não se batizavam, porque se batizar nas águas era um símbolo de humilhação. Era um símbolo de imundície, era um símbolo de vergonha, era um símbolo de arrependimento. Isso era feito principalmente para os animais que iam se sacrificar. E o batismo tem esse propósito, de você, do velho homem, o homem pecador, e a mulher pecadora também, né? Morrer para nascer um novo homem, nascer uma nova mulher em Cristo Jesus. Batismo significa mergulhar nas águas. Tem vários tipos de batismo. Batismo de João Batista, que é o batismo nas águas. Tem o batismo de Jesus, que ele diz que convém que ele seja batizado no batismo das dores, que é o batismo daqueles que tomam a sua cruz e vivem como discípulos. E o batismo no Espírito Santo. É um processo. Mas podemos entender que o batismo nas águas, o batismo de João Batista, que é
entrar nas águas, quer mergulhar nas águas, quer ser lavado, quer morrer para este mundo, quer sepultar o homem pecador, para nascer de novo no Espírito, em Cristo Jesus, é a porta de entrada para o cristianismo. É a porta de entrada para aqueles que querem seguir Jesus. É a porta de entrada para aqueles que entram pela porta. Jesus diz: eu sou a porta, eu sou o caminho. Ninguém vem a mim, o Pai, se não for por intermédio de mim. Então o batismo é a porta de entrada, é o começo. Quantos estão entendendo? Mas há muitas dúvidas sobre o batismo. A palavra diz que há muitas pessoas, muitas pessoas usadas por espíritos malignos, que elas ficam na porta. Elas não entram no reino e não deixam os outros entrarem. Por isso que há tanta confusão sobre o batismo. Como se faz um batismo? Quando um batismo é válido? Quando eu posso me batizar? Eu posso me batizar de novo? O batismo só é válido quando é feito em um rio, com águas correntes. O batismo só é válido quando é feito em Israel, no Rio Jordão. Há muitas dúvidas. E o pior não é as dúvidas, mas é as pessoas que ficam na porta. Eles não entram e não deixam os outros entrarem. Eu gostaria que você entendesse que quando nós nos batizamos, não significa que nós não vamos mais cometer pecados. Muitas pessoas dizem: não, pastor, eu não vou me batizar porque eu não estou preparado. Não, pastor, eu não vou me batizar agora. Eu não me batizei ainda, pastor, porque eu não estou preparado. Sabe, eu ainda cometo muitos pecados. Pastor, e se eu me batizar e no outro dia eu cometer os mesmos pecados? Você nunca vai se batizar quando você estiver pronto. Você nunca vai se batizar quando você parar de pecar. Porque antes de você nascer de novo no Espírito, você nasceu na carne. E nós somos pecadores. Nós somos filhos do primeiro Adão, do Adão pecador. E nós já nascemos no pecado. E nós não temos como vencer o pecado, se não nos batizarmos e começarmos uma nova vida, só que agora em Cristo Jesus. Depois, pastor, eu fumo, eu posso me batizar? Pastor, eu bebo, eu posso me batizar? Pode. Eu vou dizer para você, não só pode, como você deve. Você se arrepende de fumar? Você se arrepende de beber? Você se arrepende da vida que você está levando? Você reconhece que você é um pecador? Você reconhece que você não tem força para vencer o pecado? Que você não tem força para vencer o inimigo? Então, se você reconhece que você é um pecador e que você não tem força para vencer, e se você deseja mudança de vida, ela começa com o batismo. Mas e depois que eu me batizar e eu cometer um erro? Peça perdão. A ilustração que nós sempre usamos é: imagine um carro que está com os 4 pneus novos. E furou um pneu. Você sabe que não pode ficar andando com o pneu furado, não é isso? Então o que você faz? Você para o carro e troca aquele pneu. E da mesma forma você deve se comportar depois do batismo. Depois que você se batiza, não significa que você não vai pecar. Mas quando você se batiza, você deixa de ser um pecador para ser um santo. Diga: quando eu me batizo, eu deixo de ser um pecador para ser um santo. Antes do batismo,
Não importa o que você faz, você nunca vai ser um santo. Porque está na carne, está no sangue, está no DNA do homem, o pecado. Eu dei não sei quanto de oferta, eu dei não sei quanto de dízimo, eu construí igrejas, eu frequento a igreja há 20 anos. Se você não se batizou, você continua sendo um pecador. Mas quando você se batiza, significa que este homem pecador morreu e foi sepultado, e que você nasce uma nova criatura em Cristo Jesus, santo. Mas nós temos a ideia errada romana de que santo são as imagens de escultura. A Bíblia diz que o povo de Deus é povo santo. Quantos aqui são santos? Então eu posso dizer que eu sou pai de santo? Pastor significa pai. Então eu posso dizer que eu sou pai de santo? Posso dizer? O diabo confunde as pessoas, né? O diabo rouba até o título que Deus deu aos sacerdotes dele. Eu posso dizer que eu sou um pai, e os meus filhos são santos. Agora o pai de santo que você conhece lá, não. Você não pode dizer. Porque qualquer pessoa que conhece um pai de santo sabe como que é a vida deles. Mas quando você se batiza, você deixa de ser um pecador e se torna um santo. Mas pastor, eu me tornei um santo e eu pequei. Basta você trocar o pneu, pedir perdão e seguir viagem. Quando você se batiza, você nasce de novo em Cristo Jesus. Você entra pelas portas do mundo espiritual em Cristo Jesus. E você deixa de ser em Adão, no primeiro Adão, um pecador, e se torna no segundo Adão, Jesus Cristo, mais do que vencedor. Um santo mais do que vencedor. E agora você não é um pecador, mas você comete erros, você continua cometendo pecados. Mas a diferença é que você não aceita andar com o pneu furado. Você não aceita andar no pecado. E você se acerta e você corrige. Quantos estão entendendo? O batismo de João Batista realmente foi no Rio Jordão, e as águas são correntes. Mas a Bíblia não dá nenhum respaldo para que o verdadeiro batismo tenha que ser em Jerusalém, Israel, no Rio Jordão ou águas correntes. Simplesmente diz que um batismo tem que ser um mergulho. E a palavra batismo, ela tem variações. E no caso de uma pessoa que tenha um problema de saúde, esteja internado num hospital, ou algo sério, algo que limite ela e ela não possa mergulhar em uma piscina, mergulhar em um rio, seja na praia, ela pode ser aspergida, pode jogar um pouco de água sobre a cabeça dela. Porque o batismo é um símbolo, é um ato profético de um novo nascimento. Por isso, pode ser feito sim, em uma piscina, em um lago, em um rio, pode ser feito na praia, não tem problema. O que importa é que haja arrependimento e mudança de vida. Quantos estão entendendo? A Bíblia diz em Marcos 16, 15 e 16, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Diga, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. A pessoa pode se batizar e ir para o inferno? Pode, porque o batismo não significa
que ela vai para o céu. Ela tem que primeiro crer e depois ser batizado. Quantos querem ir para o céu? Então precisa crer e ser batizado. Mas quem não crer será condenado. Aqui não diz, mas quem não for batizado será condenado. Lembra de Jesus na cruz? Os dois malfeitores? Tem um que se arrepende dos seus pecados, e Jesus diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele foi batizado? Não, mas ele creu. Então o principal requisito para ser abençoado e entrar pelas portas, diga, é crer e ser batizado. Crer é fundamental. Na cruz, ele não teve a oportunidade de ser batizado. Diga, na cruz, o malfeitor não teve a oportunidade que eu estou tendo de ser batizado. Mas ele creu e naquele mesmo dia entrou no paraíso. Mas o propósito principal é crer e ser batizado. Quando as pessoas sentiram uma convicção no dia do Pentecoste, que lhes disse Pedro que elas teriam que fazer? A Bíblia diz em Atos 2:38, Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Da mesma forma que as pessoas se dirigiam até João Batista antes de Jesus, e ele falava: se arrependam para serem batizados. Do mesmo jeito nós vemos logo em seguida que Jesus sobe aos céus e tem o Pentecoste. Pedro diz a mesma coisa. Eles perguntam: o que nós faremos? E Pedro diz: se arrependam dos seus pecados. Tem um outro texto que eu gosto muito, que fica no mesmo livro de Atos, capítulo 8, do 36 ao 39. E indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. Diga, se crês de todo o coração. Amém. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais o eunuco, que jubiloso seguia o seu caminho. Então aí conta a história de um eunuco, de uma pessoa muito importante, de outro país, que ele subiu a Jerusalém, e quando ele está descendo, ele está em uma carruagem, lendo os textos sagrados, e Filipe, discípulo de Jesus, se aproxima da carruagem, e ele vê que o eunuco está lendo os textos sagrados, e a carruagem está andando, e o eunuco do lado, o Filipe do lado, e ele pergunta: o que você está lendo? Você está entendendo o que você está lendo? E o eunuco diz: eu não estou entendendo. O eunuco manda parar a carruagem. Filipe, discípulo de Jesus, sobe na carruagem e começa a explicar os textos. Aqui está falando sobre o Cristo, que deveria morrer e padecer muitas dores, para que nós fôssemos abençoados. E eles vão conversando sobre a morte e ressurreição de Cristo, e chega no batismo. E quando chega no batismo, Filipe explica para ele o que é o batismo. E o eunuco diz: mas o que me impede então de ser batizado? Porque eu quero ser batizado. E nós não vemos Filipe, discípulo de Cristo, apóstolo do Senhor, perguntando: mas quantas vezes você vai à igreja? Qual é a placa da sua igreja? Você está tomando ceia? Você já conversou com o pastor? Você já se confessou dos seus pecados? Ele simplesmente diz: se você crê que Cristo é o Senhor, de todo o seu coração, você pode se batizar.
Por isso, só ressaltando, pastor, eu estou aqui pela primeira vez. Filipe conversou uma vez com Eunuco. Conversou uma vez e depois não conversou mais. Você não precisa estar há 3 meses na igreja. Você não precisa ter lido os 4 evangelhos, ter lido a Bíblia toda, não. Você não precisa estar frequentando uma igreja. O que precisa é se arrepender dos pecados e crer que Jesus é Filho de Deus e que morreu por amor em seu lugar. Quantos estão entendendo? Não é o tempo de crente que pode te limitar. Não é o que você sabe de Bíblia que pode te limitar ou te impedir de ser batizado. Só você pode decidir e se impedir de ser batizado. Diga: ninguém pode me impedir. Nenhum pecado pode te impedir. Nenhum vício pode te impedir. Nada nem ninguém pode te impedir. Se você crê de todo o seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, o único e suficiente Salvador, e você crê de todo o seu coração, e você se arrepende do pecado, diga: eu me arrependo do pecado. Não diz se converter do pecado, que é bem diferente. Se arrepender significa entender que aquilo é pecado e é muito errado. Se arrepender significa sentir uma dor profunda no coração, que aquilo que eu faço é muito errado. Porque conversão significa mudar de caminho. E você só vai conseguir mudar de caminho se você se arrepender do seu pecado, crer de todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor, e com isso vem o dom. Quando você se arrepende e se batiza, aí vem o dom do Espírito. E o Espírito, ele é guia. Aí ele vai te guiar, ele vai falar assim: faz a curva aí. Volta o caminho, que esse caminho está errado. As pessoas querem se converter antes de se batizarem. Então significa que eu preciso me arrepender. Crer de todo o coração, eu me batizo. Não importa quem eu sou, não importa de onde eu vim, não importa quem é os meus pais, não importa qual é o meu pecado, não importa qual é a minha história. Eu me arrependo e creio de todo o coração. Porque você, antes de ser batizado, você não consegue mudar de vida. Você não vai mudar de vida. Porque quem muda vidas, quem transforma vidas, quem guia a nossa vida é Jesus Cristo, o Espírito de Deus. Por isso, não espere você saber a Bíblia. Não espere mais tempo. Não espere você parar de cometer estes pecados e tentar ser um santo. Porque a única coisa que você vai conseguir é ser um religioso hipócrita. Em determinado momento, os religiosos, os fariseus, os escribas, os hipócritas ficavam toda hora tentando Jesus, fazendo perguntas. Mas quem é você? Que negócio é esse de filho de Deus? E o reino? E você falou isso? E você falou aquilo? Aí chegaram uma hora e falaram para ele assim: olha, podemos te fazer uma pergunta? Pode fazer, faz. Aí fizeram a pergunta. Jesus falou assim: agora tem o seguinte, eu só vou responder essa pergunta se primeiro vocês responderem a minha pergunta. E a pergunta de Jesus é: o batismo de João Batista é de homens ou é de Deus? E os escribas religiosos fazem uma rodinha e perguntam: se nós falarmos isso, ele vai falar isso, nós falarmos isso. E eles decidem. Porque se nós falarmos que o batismo de João Batista é dos homens, todo mundo sabe que ele é filho do sumo sacerdote. Todo mundo sabe que João Batista é profeta. Todo mundo respeita João Batista. E se nós falarmos que ele não é profeta, nós vamos falar que o seu pai não é sacerdote. E o povo ama João Batista e vão ficar contra nós. E se nós
falarmos que é de Deus, nós vamos ter que concordar com Jesus. E eles estão naquela, Jesus colocou eles naquela, sabe, qualquer resposta que eles der, se eles falar que João Batista, uma pergunta difícil, e eles falam, não sabemos. E Jesus disse, se vocês não respondem, então eu também não preciso responder a pergunta de vocês. Mas os escribas sabiam que o batismo era coisa de Deus. Tem muita gente que diz, não, o batismo não precisa mais. Batizar para quê? Não. Quem não se batiza, e quem é contra o batismo, é a favor do pecado. E está vivendo hipocrisia, porque ele diz, não, eu não preciso. Diga, se Jesus se batizou, eu também preciso me batizar. Mas os religiosos dizem que não precisa. Não, não precisa. Mas Jesus perguntou, o batismo de João Batista é coisa do homem, é coisa invenção, é brincadeira, é palhaçada, ou é coisa de Deus? E eles sabiam que era coisa de Deus. E você? E todo mundo sabe que batismo é coisa dos céus, é coisa de Deus. Diga, o batismo é muito sério. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Mateus 22:16. Diga, levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Qualquer pessoa pode batizar outro. Quando eu era pequeno, nasci em igreja cristã, meus irmãos, a gente brincava na piscina de um batizar o outro. Vale? Não. Era criança brincando. Tem muitos pastores que não são pastores, tem muitas igrejas que não são igrejas, e tem muito menino brincando com coisa séria. Então você não pode ser batizado por qualquer um e de qualquer jeito. Tem que ter princípios. João Batista, ele batizava porque tinha um chamado, tinha uma unção, havia um propósito. Quem pode batizar? Tem que ser discípulo de Cristo. Tem que seguir a doutrina de Cristo, tem que seguir os passos de Cristo, tem que tomar a sua cruz, tem que morrer para este mundo. Não é qualquer pessoa que pode batizar. Todo mundo deve se batizar, mas não é qualquer um que pode batizar. Crianças podem se batizar? O que vocês acham? Uma criança pode se batizar? Vamos voltar ao princípio. Uma criança tem condições de se arrepender do seu pecado? Uma criança precisa ser ensinada, mas ela ainda não tem todo o seu discernimento desenvolvido ao ponto de tomar uma decisão tão importante. Eu posso tomar uma decisão pelos meus filhos? Não, é pessoal. O batismo é pessoal. Eu posso decidir por você? Posso, já decidi. Você vai se batizar. Mas até você ir lá, é você que decide. É você que decide. Eu não posso decidir por você. Eu decidi ensinar. Eu decidi tirar as dúvidas. O meu dever é estar clamando para que você se arrependa. O meu propósito, a minha missão como discípulo é ir e ensinar e batizar em nome de Jesus. Esse é o meu propósito como sacerdote, te ensinar e batizar. Mas eu não posso decidir por você. João Batista não podia decidir pelos religiosos, pelos hipócritas,
pelos fariseus, pelos doutores da lei, por aqueles que conheciam a Bíblia toda. Ele simplesmente clamava: arrependei-vos. Chegou a hora de se arrepender. Se arrependa, invoque o Senhor, seja lavado do seu pecado, se levante, tenha ânimo para poder seguir a Cristo. Por isso, a minha decisão é de ensinar, é de batizar. O meu propósito e a minha oração é que todos se batizem, mas eu não posso decidir por você, é uma decisão pessoal. Uma criança não tem condições de tomar uma decisão dessa. Uma criança não está preparada para se arrepender de verdade e crer de todo o seu coração. Se ela ainda não está com a mente toda formada, como é que ela vai conseguir crer com toda a sua mente, com toda a sua força, com todo o seu coração? Ah, pastor, mas eu fui batizado, os meus pais me batizaram quando eu era criança. Tá, a Bíblia fala que Jesus, ele não foi batizado, ele foi apresentado. E se você como criança, quando foi apresentado, te deram um banho, é bom tomar banho, mas no batismo não é. Quando Jesus nasceu, quando uma criança nasce, a palavra de Deus diz que ela deve ser apresentada. E os pais devem ser responsáveis e fazer um compromisso diante de Deus, do sacerdote, da comunidade, de cuidarem, de criarem e ensinarem a verdade à criança. Por isso, quando você é criança, você é apresentado. E se quando você foi apresentado, houve um banho, não significa que é um batismo. Pode ter sido qualquer outra coisa. Banho, um cerimonial, um ritual, um rito de passagem. Sistemas indianos, orientais, de iniciação, de idolatria, é totalmente diferente, porque batismo é uma decisão pessoal, consciente, que envolve arrependimento e crer de todo o coração. Diga: só eu posso decidir. Por isso decida. O texto que nós lemos é: levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. No aniversário da igreja, teremos uma grande festa, uma celebração. E pode marcar 20 anos de fonte de vida e o seu nascimento em Cristo Jesus. Mas essa é uma decisão sua. Ah, pastor, lá João Batista e os discípulos diziam, quando eles falaram: e agora, o que nós fazemos? Primeiro João Batista batizou, eles se arrependeram, foram batizados, e depois eles perguntaram: o que nós fazemos? Seja bom, seja um abençoador, cuida do seu irmão, se contente com a vida que você tem, com o salário que você está ganhando. O que tem de gente que não se contenta com o salário que está ganhando. Você quer ganhar mais do que você está ganhando? Então se prepare mais, estude mais, adquira mais experiência, que aí você vai crescer e vai ganhar mais. Mas ele diz para os soldados: se contente com o seu soldo, para de reclamar, para de se corromper, para de roubar, para de se aproveitar do seu cargo político, do seu cargo como um soldado. Então ele primeiro batiza aqueles que se arrependeram, e em seguida eles perguntam: e agora? E ele diz: muda de vida, muda de vida, dê frutos de arrependimento. E nós vemos Pedro e os discípulos, primeiro eles ministram, eles se arrependem, e agora eles perguntam: eu entendi que Jesus morreu por causa do meu pecado, e agora? E ele diz: se batize, creia de todo o seu coração e se batize. Diga: a decisão é minha. Mas tanto João Batista quanto os discípulos disseram:
precisa, depois do batismo, dar frutos de arrependimento. Frutos não são gerados do dia para a noite. Os frutos são resultados de uma semente, de uma palavra, de uma decisão. Os frutos são resultados de uma terra preparada. Os frutos são resultados de uma árvore bem cuidada e bem cultivada. Você não vai conseguir frutos no dia seguinte. Tem pessoas que se batizam, pastor, olha, a partir de hoje eu vou acordar 4 horas da manhã, eu vou orar 1 hora, depois eu vou ler mais 1 hora de Bíblia. Você não vai conseguir. Porque você precisa cultivar os frutos. E você vai ter que começar devagarzinho, como uma criança que nasceu. Você vai precisar de ajuda, você vai precisar de orientação, você vai precisar de alguém, porque aí você deixou de ser orgulhoso, de ser vaidoso, que é o resultado da carne, que leva à rebeldia. Você agora se torna humilde, você se torna cheio de doçura, você pede ajuda, você se deixa ser guiado, você tem o coração para aprender, e pouco a pouco, você vai crescendo. Antes de encerrar, eu queria trazer uma ilustração para vocês. Sabe, eu sempre gosto de falar muito de cachorro e de lobo, né? Porque o cachorro é o melhor amigo? Deve ser, né? Até te morder. E o lobo? O que a gente fala? Eu pensei que era meu amigo, mas quando fui ver era um lobo. Mas você sabia que tanto o cachorro quanto o lobo, eles são da mesma espécie, da mesma raça. Sabe, é muito pouco o que diferencia um cachorro. O cachorro que é o melhor amigo do homem, que é fiel, que guarda, que protege a casa, e do lobo que devora. Os biólogos, os cientistas, eles olham, eles examinam, e a diferença é muito pequena. Muitos cientistas não conseguem diferenciar, mas há uma diferença muito pequena. Você quer saber qual é? O que diferencia um cachorro de um lobo? O que diferencia um amigo fiel de um traiçoeiro rebelde? Basicamente está nos primeiros dias de vida. Os cachorros, eles vão demorar 3, 4 semanas para começar a sair de perto da mãe, ali da onde eles nasceram, para começar a descobrir o mundo. E na 3ª, 4ª semana, os olhos se abrem. E ele vai conhecer o mundo, vendo as coisas. Agora, o lobo ele não espera 4 semanas para os olhos se abrirem e ele poder conhecer o mundo de verdade como ele é. O lobo, quando ele está com 2 semanas que nasceu, ainda filhotinho, ele não abre o olho, mas com 2 semanas, ele já sai para conhecer as coisas. E ele sai com o olho fechado, ele não sabe, qualquer barulho ele se assusta. E esta pequena diferença de 2 semanas, porque em 2 semanas, o lobo ele sai para querer conhecer as coisas, mas ele sai sem visão. E o cachorro sai com 4 semanas, e os olhos já se abriram. E o lobo ele sai com os olhos fechados, ele quer explorar, ele quer conhecer, ele quer... E tudo assusta ele. Tudo assusta. E isso vai gerando nele um medo, um pavor. Por isso que um lobo não é domesticado. E o cachorro é. Tem pessoa que mal nasce espiritualmente, não espera nem os olhos se abrir. E sai, agora eu vou nessa igreja, agora eu vou naquela igreja, agora eu assisti essa palestra, agora eu estou lendo isso. Nem abriu os olhos espirituais ainda, mas já sai para descobrir o mundo. E aí se torna um lobo devorador. Se torna uma ovelha, entre aspas, um lobo devorador. Se torna um pastor, entre aspas, um lobo devorador. Para tudo tem o seu tempo. Há tempo para tudo. E tem coisas que você precisa esperar. Você precisa esperar os seus olhos se abrirem para que você possa conquistar o mundo.
descobrir e conquistar. E tem outras coisas que você não precisa, você não pode esperar. Diga: eu não posso esperar. Eu tenho que me batizar. Ah, mas eu já me batizei, pastor. Deixa eu ver os seus frutos, como é que estão. Eu quero ver a sua figueira. A figueira representa o sistema religioso, representa o fim dos tempos, representa o fim da sua vida. Jesus chega na figueira e ela não tem frutos. É um sistema religioso seco, é um sistema religioso hipócrita, é um sistema religioso que vive de aparência. Você que já se batizou, deixa eu ver os seus frutos. Você é uma pessoa boa, você tem ajudado os outros. Você está satisfeito com a sua vida, mas tem projetos para crescer mais. Deixa eu ver os seus frutos. Porque o apóstolo tem instruído os pastores. Porque batismo não é uma vez só também não. Tem uns que falam: não, batismo é uma vez só. O apóstolo não prega: veio de outra igreja, precisa se batizar. Se o seu batismo foi de verdade, foi de coração. Porque tem gente que se batiza para poder subir no púlpito. Tem gente que se batiza para poder ser obreiro. Tem gente que se batiza para poder ser cantor, para ser pastor. A motivação está errada. Se você se batizou de verdade, em uma igreja séria, e o batismo foi de arrependimento, invocando o Senhor, e você tem visto os frutos do arrependimento na sua vida, as pessoas têm visto o fruto, e estão se alimentando do fruto, o seu arrependimento, o seu batismo é verdadeiro e é genuíno. Mas se você se batizou de qualquer jeito, em qualquer igreja, em qualquer porta de boteco, com qualquer pastor, o seu batismo não é válido. E você precisa se batizar de novo. Se você se batizou com qualquer igreja, a igreja lá, pastor, fechou porque o pastor caiu em adultério, e a igreja era um inferno. Seu pastor pode ter caído, como todo homem que está de pé, tem que vigiar para não cair. Mas você sabe se lá não era uma brincadeira, e se o seu batismo foi de verdade, e se você se arrependeu de verdade. Porque nós vemos que um batismo é de verdade e é de Deus pelos frutos. Se você se batizou e não teve mudança de vida, é porque você não se batizou de verdade, você não creu de todo o coração, você não se arrependeu, você depois não deu crédito ao Espírito Santo, você continuou arrogante e cheio de amargura, não foi humilde e nem cheio de doçura, como o nosso Senhor é, e Ele nos ensina. E se isso tem acontecido com você, você precisa se batizar de novo. Por isso, chegou a hora de se batizar. Você que está dentro desse texto e desse contexto, dê frutos de arrependimento. Você que já se batizou, saiba que mais cedo ou mais tarde Jesus passa por você e Ele vai querer os frutos. E se não tiver frutos, Ele vai liberar a palavra mais dura que Ele liberou: seque até a raiz, porque está ocupando a terra e não está dando frutos. Resumindo, tirando da parábola, morra e vá para o inferno, porque você não está fazendo nada. Por isso, se você se batizou de verdade, deixa o Espírito Santo te converter e mudar a sua vida. Se você não se batizou, chegou a hora. E se por um acaso o seu batismo foi uma brincadeira, ou sua, ou da igreja, ou você precisa se batizar de novo, chegou a hora. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre batismo. Ah, pastor, eu não entendi nada. Você não vai entender até se batizar, filho. Não tem jeito. O batismo não é para a carne, o batismo não é para o homem.
mas é para o homem que se arrependeu e quer mudar. A mente humana não entende o batismo. A carne luta contra. Por isso, você entendendo ou não, chegou a hora de você se batizar. Você querendo ou não, a sua carne lutando para você não se batizar. Lute e vence a sua carne e diga, é hora de se batizar. Porque a sua mente não vai entender, e tem que ser pela obediência. A sua carne não vai querer, e ela vai lutar para que você não se arrependa, para que você não se batize. E você vai ter que lutar contra a sua mente e a sua carne.